Ô, Ricardo Rocha, você deu cano lá no meu Criciúma, o Tigrão, o que aconteceu? Fala, Milton, tudo bem? Tudo bem. É um prazer falar com você, né? Boa tarde. Não, na realidade não é isso, Milton. Eu quando assumi lá para ajudar o presidente com assessoria, e ainda continuo ajudando o Criciúma, a minha função seria buscar os pontos importantes que eu deixei claro, que eu não queria cuidar da equipe, porque você tinha o Ney Pandolfo, que era o diretor de futebol, você tinha um treinador, e claro, eu iria ajudar. E de uma hora para outra que a responsabilidade de também fazer esse time era minha. Então eu tive uma conversa com o Jaime, falei que não tinha tempo para isso, eu tinha outras coisas envolvidas na minha profissão, né? E ele entendeu, conversei com ele, ajudei o Criciúma, tenho ajudado o Criciúma em outras situações que o presidente tem conversado comigo, mas eu falei que naquele momento eu não tinha como marcar tudo aquilo que eu tinha combinado e ainda por cima armar a equipe do Criciúma, até porque você tinha os diretores de futebol, você tinha as pessoas ligadas ao futebol, e eu deixei muito bem claro que eu seria uma ajuda e não ter aquela responsabilidade de montar o time. Ô, Ricardo, você tá falando de onde agora? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Sabe o que é? Quem sou eu para querer ensinar o padre nosso pro vigário? Você que é um vigário consagrado, pode ser até papa lá no Vaticano, é o seguinte. Isso. Mas esse negócio de coordenar no São Paulo, coordenar no Criciúma, para um Beck campeão do mundo, um jogador espetacular, um bom caráter como você, jornalista esportivo também, você tem que pegar um time de técnico, rapaz. Técnico é mole, rapaz. O técnico vive igual dono de sauna, vive do suor alheio. Não. Ser treinador no Brasil é muito difícil, no mundo também, principalmente no Brasil. Mas eu no São Paulo, eu fui um coordenador. Ali no Criciúma é uma coisa diferente. Foi uma assessoria que eu dei ao presidente, né? E no São Paulo não, era coordenador de futebol. Eu trabalhava junto com o Raí toda a comissão técnica, né? Em relação ao futebol. Já no Criciúma não. Foi mais um trabalho de uma assessoria com o presidente Jaime Dalfarra. Então, e o que você vai fazer agora, doutor Ricardo Rocha? Eu estou fazendo essa semana o curso da CBF, né? Vai ter um curso, né, de gestão, né? E começa essa semana que vem. Eu acho que você tem que sempre estar estudando, tá buscando novos caminhos, né? Eu estou esperando, eu sempre acho que o futebol ele é muito aberto. Eu acho que se você tem uma grande proposta, agora eu te digo uma coisa de coração. Eu hoje, para subir alguma coisa, o Ricardo vai ser o cara responsável pelo futebol, então, ok. Então, tanto o insucesso como o sucesso pode colocar na minha conta. Agora, não dá, às vezes, para você ficar dividindo esses problemas, porque, às vezes, as coisas não funcionam e você é culpado e você não tem essa responsabilidade sozinho. Então, às vezes, te colocam nas tuas costas essa responsabilidade que eu acho um pouco injusta. Então, estou deixando bem claro que eu tenho a capacidade, normalmente, de ter uma função de um diretor de futebol, de ter um coordenador. Agora, é claro, ter um pouco mais de autonomia. Olha, o Joãozinho do Hospital, o André Natanos Bacher, que toda entrevista que eu faço, ele ilustra com uma foto que ele mandou uma sua agora, que eu não conhecia. O André Frois, grande advogado trabalhista brasileiro, está fazendo grandes trabalhos aqui em São Paulo para o nosso Henning, né? O pai me dá um nome mas eu estou dando umas esquecidas, né? É o pai do André Henning, que é da nossa co-irmã aí da Esporte Interativo. Então, ele está elogiando você, como o Aristeu Kodama, que é palmeirense, Eduardo Silva, entendeu? O Eduardo Silva está enchendo a minha bola aqui. As histórias do futebol ficam muito melhores na sua voz e com sua memória. Parabéns. A conversa com o Ado é mais uma para a galeria das suas grandes entrevistas. E as do Ricardo Rocha são maravilhosas também, porque é o seguinte, Hermano Henning, que é o cliente do nosso querido André, contra um grande canal de televisão aí. Mas então é o seguinte, você fez aquela história que você foi, aquela história de 94 lá na Califórnia, você que era o navegador do motorista branco, aquilo lá é muito engraçado, eu contando, você contando aqui, você já contou também, eu aumento um pouco e tal, fica muito engraçado.
Mas eu recebi, já botei no meu, já tem alguns milhares de seguidores já também no meu, como é que chama isso aí? YouTube, entendeu? O canal oficial do Milton Neves, você pode se inscrever, ouvinte, por favor, lá tem muita coisa de tudo quanto é televisão que eu trabalhei, rádio, muita coisa, muita história e tal. Mas eu coloquei uma história lá, em que o senhor, Ricardo Rocha, está no vestiário, machucado, você não estava uniformizado, você não pôde jogar na Copa de 94, e você foi contando a história do Branco. Cara, o Romário, que é um sujeito, sabe, que não liga pra nada, sempre tá ali naquele cantinho dele, ele não tá nem aí com nada, espera o jogo, pode ser contra o São Cristóvão na final da Copa do Mundo, contra a Itália, ele não tá nem aí. Mas ele não aguentou você contar a história lá da Golden Gate. Ele não aguentou, lá em São Francisco, na Califórnia. Eu dei risada dessa vez, não de você, mas do Romário. Como o Romário gostou da tua história. É verdade. Aquela história foi engraçada porque realmente eu já contei várias vezes, né? E o Romário, ele estava no cantinho, sentado, e quando eu comecei a contar, ele começa a rir, porque ele já conhecia a história. Mas eu tenho esse dom igual você, a gente coloca aquele temperozinho a mais. A gente pode contar às vezes uma história 10 mil vezes, mas aquele temperozinho a mais ele é muito importante. Então, ele dá muita risada e ele gosta bastante. Era descontração da seleção, era descontração nossa no dia a dia, né, meu? Isso ajuda bastante, ajuda a gente a descontrair, ajuda a descontrair esse ambiente que é tão forte, que a cobrança que era uma Copa do Mundo naquele momento. E para mim foi uma satisfação imensa participar daquele grande grupo, e o Romário, naquele momento, ele ri, porque era a descontração do momento, né? E aquele ri muito que você está falando não era nem na Copa, aquilo foi um jogo que a gente fez em Manaus, né? E eu voltei a contar e ele não aguentou. Então é um grande amigo que eu tenho, os meus amigos que eu fiz dentro da seleção brasileira, né? E a gente fica feliz. Eu acho que aquela foi uma história que marcou muito, mas de uma seleção vencedora. Eu aumento um pouquinho, né, as histórias, o pessoal dá risada, então eu coloquei que os guardas rodoviários enormes, né, com aqueles óculos escuros e tal, uns 8 prenderam você e o Branco e mandaram vocês botarem as mãos em cima do capô, entendeu? E aí que você falava assim, seu guarda, ele é o White, ele é o White, chuta muito, bum! E pior que chutou mesmo, cara, porque isso foi bem antes do jogo com a Holanda, vocês estavam na Califórnia, o jogo foi em Dallas, eu estava em Dallas. Exatamente. Era o nosso grande Mr. White, que é o Branco, né, que hoje é o coordenador técnico da base da seleção brasileira. Viu, eu acrescento assim, ó, você falando, né, com a mão lá, né, preso, né, como preso, se fosse, né? Parecendo dois traficantes de cocaína. Então você com a mão no capô, o Branco também. Nego batendo na perna, nego batendo na perna. Isso, abre a perna. Fala, o seu guarda, ele, o White, chuta muito, bum! E você falou uma coisa certa, foi muito antes daquele chute dele mesmo. Claro, pô, E realmente eu acho que depois eles viram que ele realmente chuta muito, né? Que aquele gol classificou o Brasil, né, diante da Holanda. Viu? Mas o melhor é o seu guarda. Milton, eu só sabia falar Michael Jackson, Michael Jordan e Mineral Water. Não tem como. É difícil. Não, eu também não falo nada. Meus filhos, minhas netas. Eu não falo nada. Eu sou monoglota total. Mas eu tenho uma conterrânea tua aqui. Cadê o Tesonildo, pô? Não tem uma gravação de uma moça do Rio Grande do Norte aí, não? Ô, passarinho, você é o chefe aí, você deixa o Tesonildo sumir. Entendeu? Sobre o Michael Jackson. Vê se tem Michael Jackson aí. Tem? Então, ouça bem uma entrevista, curtinha, lá no Rio Grande do Norte, lá no Nordeste, do qual você tão bem participa e representa. Vamos embora, vamos pra frente, que a única pessoa que ganhou dinheiro andando pra trás foi Marcos Dex. Quem? Marcos Dex. Michael Jackson. Michael Jackson. Marcos Dex. Essa é de Natal, viu? Essa é fantástica. Mas o Branco. O Branco. Não, eu não aguento. Esse aqui é o White, chuta muito. Bum!
E eu tinha razão, chutou muito e classificou o Brasil. Chutou, mas peraí, mas os guardas foram atrás de você. Para quem não sabe ainda essa história, o navegador no carro saíram lá de. Como é que chama? A minha família tava lá, conheceram o Galvão Bueno e tal. Tava todo mundo lá em Los Gatos. Então vocês tiveram um dia de folga, alugaram um carro lá, pegaram um carro e foram lá para conhecer a Golden Gate, em São Francisco. E ele dirigindo o branco e você de navegador, né? E quando chegou na Golden Gate, você como navegador mandou ele entrar na contramão. Mas eu não sabia. Eu só via Avenue, e ele disse, pô, entra aqui. Quando entrou, era 8 mil carros vindo e eu e ele indo. E polícia o que mais tem lá, aparece de todo lado. Aí você... Não, e é incrível. Mas vocês foram detidos mesmo. Não foi detido não, meu. Não, detido que eu digo. Parados. Parados que os caras... Isso. E aí? Do carro. Tem que descer do carro. E o cara começou a falar lá e eu só falava please. A única coisa que eu só ouvia falar era please. Falei 8 mil please pro cara. Aí não teve jeito. Aí foi a história que você contou mesmo. Eu falei Mr. White e mostrei um card. Na realidade, Milton, quem salvou a gente foi Pelé. Eu já contei essa história porque eu falei soccer, Pelé. Aí ficou olhando e eu mostrei uma foto nossa da seleção brasileira, que a gente tinha os cards da gente que a gente tirava antes da Copa do Mundo. E quando ele viu ele, soccer, Pelé, Cosmo, e aí foi uma diversão, né? Porque aí meu inglês fraco do branco, mais fraco ainda, mas a gente conseguiu, graças a Deus, contornar. E ele levou a gente até o hotel depois. Ah, tá. Porque falaram que vocês foram para a delegacia, tiveram que assinar um termo constanciado, não sei como é que chama isso. Foi mentira. O cara até levou a gente até o hotel, porque a gente queria ir para um hotel lá em São Francisco, que não conseguia chegar. Entramos na contramão, ele pega lá, né, o lado e para o carro, e, enfim, dá um esporro, né, na língua lá, na língua dele, né. E eu... Depois que mostrei uma foto nossa no carro, depois de muito não conversar, porque só ele falava, eu não sabia falar inglês na época, né? E hoje arranho um pouquinho, mas conseguimos, na realidade, salvar mesmo por causa do... É verdade, o Pelé, quando eu falei Pelé só que mostrei a foto, ele viu a minha foto, do branco, né? Na seleção brasileira, e aí a gente mostrou o endereço do hotel em que a gente estava, nossas famílias na época, e ele levou a gente até lá, mas a gente não teve preso, não. Não aumente, não. Conte a verdade. Você não aumente. Tiveram que pagar uma multa de $500. Pagamos, é verdade. Não foi 500 não, mas tivemos que pagar a multa, porque a gente estava errado mesmo, na realidade. Escuta, e para voltar da Golden Gate para Los Gatos? Não, aí foi mais fácil. E aí a gente pegou um taxista, levou a gente até digamos assim, a entrada da autopista lá, e a gente foi embora. A gente já tinha uma noção, mais ou menos, mas para chegar, você chega em São Francisco, porque ela é uma cidade enorme. Los Gatos é pequenininho, então você tinha como se locomover. Agora ali não, em São Francisco não, foi uma loucura. E naquelas estradas americanas, em qualquer canto daquele país monumental, se você dá uma erradinha numa entrada, você tem que andar mais 300 quilômetros, aí vale 600, porque cada um metro que você avança errado, são 2 para voltar. Você não pode errar entrada e saída de jeito nenhum. A molecada sabe tudo. Eu, se eu for dirigir, eu sumo no mundo. Meu tio, outra coisa, já aconteceu também na seleção brasileira uma vez, a gente estava num treino, e não me recordo que um jogador jogou a laranja, tinha na janela, né? Jogou uma laranja. Impressionante. Na hora pararam a gente, o ônibus. Na hora, lá você tem que andar realmente em uma conduta espetacular. Você sabe disso, você convive muito tempo lá e isso aí realmente é uma coisa que eles prezam, a educação, o respeito, a autoridade. E isso aconteceu também uma vez no jogo da seleção brasileira, um jogador jogou, o laranja jogou, e na mesma hora pararam o ônibus e tomamos um esporro incrível. Então isso eu acho que é fundamental num país, ter a educação. Ô Ricardo Rocha, agora o teu Guarani tomou de 3 da Ponte Preta, o senhor está ciscando aí, mas não fala nada, né? Não, eu falo, mas assim, o Guarani vem crescendo ao longo desses anos, Estava muito mal, eu acho que esse ano começa a melhorar. Claro, a Ponte foi melhor, eu vi o jogo completo, o Guarani iniciou muito bem, depois a Ponte foi dona do jogo, jogou bem, mereceu uma Ponte totalmente, poderia ser desmotivada, porque a Ponte já estava fora, já não classificava mais, mas clássico é clássico, e todos querem ganhar.
Ponte fez uma bela partida e mereceu ganhar o jogo. A Ponte foi melhor do que o Guarani, aproveitou as chances e parabéns. É como eu te falo, eu acho que você também tem que parabenizar. Todo mundo sabe, eu sou Guarani em Campinas, adoro o Guarani, foi um clube onde eu tenho um respeito e falo sempre como profissional, quando eu saio do Santa Cruz, vou jogar no Guarani. O Guarani realmente era uma fábrica de fazer jogadores, era um clube respeitado no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia, Milton, o time do Guarani, quando eu cheguei lá, era Valdir Pérez, eu de lateral direito, Júlio César, Gotardo e Zé Mário, né? Então, Ney, Neto, você tinha Edmar, reserva era João Paulo, Evaí, que no ano seguinte foram titulares. Então, o Guarani era uma fábrica de fazer jogadores. Na época do Beto Zini, não era? Isso, o Beto Zini, antes era o Leonel, né? Mas o Beto já era nosso diretor de futebol. Então, agora aqui, ó, Olga Chulac, o simpático e amável mineirinho que não é mala, torcedor da Ponte Preta. E também aqui o Manuel Zaidan, lá de Uberaba, todo mundo dizendo que você foi o maior zagueiro que já passou por Campinas. Ah, obrigado. Eu acho que teve grandes jogadores. Teve o Oscar, né? Foi um belo zagueiro também. Eu acho Polozzi, é como eu te falo, eu acho Júlio César, Gotardo, eu acho que Campinas era um celeiro de craques, tanto Guarani e Ponte naquela época, todos os clubes do Brasil, quando queriam contratar, olhavam esses dois clubes, claro, o campeonato paulista inteiro, né, sempre teve grandes jogadores, Botafogo de Ribeirão, tanto comercial, enfim, em São Paulo inteiro, Marília, 15 Piracicaba, todos iriam olhar grandes jogadores nesses clubes. Mas o Guarani e Ponte realmente, eu te falei de alguns jogadores aí que saíram, foram jogar em grandes clubes. Então Guarani e Ponte era uma referência brasileira e mundial. Cara, Rocha, só para terminar, eu devia saber, mas não sei. Você jogava demais em 94 também, né? Aliás, outro dia foi aniversário daquele jogo lá, São Paulo e Guarani, em que o Zé de Assis Aragão não deu pênalti, mais pênalti da história do futebol do mundo, do Wagner Basílio no João Paulo, ponto esquerda. Aquilo foi uma vergonha, mas foi um erro errado, não é um erro premeditado. O Zé de Assis Aragão, o Aragão era mala, mas não, por sinal, torcedor do Santos. Ele, no entanto, ele era um cara honesto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que aconteceu com você em 94 que você viajou titular e não jogou machucado? Quem que machucou você? Como é que foi? Não, eu joguei, pelo contrário, eu joguei a Copa do Mundo. Eu machuco no primeiro jogo. Eu joguei contra a Rússia 2-0. Eu joguei todo o primeiro tempo, joguei o segundo tempo. Faltavam umas 15, 20 minutos, eu senti um estiramento. Mas eu joguei a Copa do Mundo e fiquei no banco na final. Aí entrou o Márcio Santos, que se ouve muito bem. Não. Entrou Aldair, que para mim foi os dois maiores zagueiros da Copa. Naquele jogo, se você pegar contra a Rússia, a zaga foi eu e Márcio Santos. E entrou Aldair no meu lugar, e para mim os dois melhores zagueiros da Copa foi Aldair e Márcio Santos, dois jogadoraços, dois craques e dois amigos. Ô Ricardo Rocha, e você virou Ricardo Rocha por causa do Ricardo Raimundo? Isso, porque quando foi jogar na seleção, né, na realidade, aí a gente até não tinha jogado junto, era só Ricardo, eu joguei com Geraldão, Moza e outros jogadores. Quando jogou Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, o Galvão foi que colocou isso, né, na transmissão, já que tinha dois Ricardo, aí falou, vamos chamar Ricardo Gomes e Ricardo Rocha, aí ficou Ricardo Rocha, né, e depois veio o Xerife, outras, né, denominações, mas assim, eu achei legal, porque eram dois Ricardo jogando e a confusão seria imensa. Não, e Ricardo só some, entendeu? Tem que ter um sobrenome mesmo. É importante. E quando não tem apelido, Ricardo Rocha ficou muito melhor do que Ricardo só. Porque Ricardo tem uns 200 mil Ricardos por aí na história do futebol. Se você pegar aí alguns jogos meus pelo Guarani como lateral, era Ricardo, não era Ricardo Rocha. Né? Mas, assim, ficou legal. É como você falou, eu acho que o nome e sobrenome ficou legal e você fica bastante conhecido. E você tá com quantos filhos mesmo? Tenho 4, 2, Rafael e Ricardinho, do primeiro casamento, do segundo, eu tenho João Marcelo e Pedro Lucas. Ninguém joga nada? Joga, Ricardinho jogou, né, bola, jogou no Juventude, jogou no início do Red Bull, né, mas teve um problema aos 27 anos jogando em Malta, um problema seríssimo de joelho, então teve que parar de jogar. E eu tenho 2 aí, com 16 anos, né, João Marcelo que está em São Paulo, e Pedro Lucas, que tem 11 aninhos, está encaminhado. Maravilha. Mas filho de craque sempre é cobrado demais, né? Exatamente. Filho teu, do Zico, do Rivelino, do Ademir da Guia, Milton, eu vou te Pelé. falar, o pior ainda, mas é cobrado. Mas quer que eu diga um negócio? E quando joga na mesma posição sua, é pior ainda.
Então, acho que você vê, eu falo sempre quando você fala do Djalminha e o pai, né? O pai foi um dos maiores zagueiros, eu não vi jogar, todo mundo fala que o pai de Djalminha foi um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro, merecia ter ido à Copa, um craque. Mas só que o Djalminha, ele é meio esquerdo, então é uma posição totalmente diferente. Há uma cobrança, mas não tanta, porque ele é uma posição diferente do pai, entendeu? Eu tenho muita honra de ter entrevistado o Carlos Alberto Torres no rádio e na televisão, acho que umas 42, 47 vezes. E eu tenho mania de perguntar para o grande jogador do passado como você, quantos filhos? Tem alguém que joga bola lá e tal, etc. Um dia eu estava conversando com o Carlos Alberto Torres, domingo de manhã, e falei, ô Carlos Alberto, o teu filho, você tá bravo aí que ele não foi pra seleção? Eu falei pra ele mesmo, você é o Pelé da lateral direito, mas o Carlos Alexandre, ele tá longe de ser ruim, mas ele peca porque é teu filho, não tem jeito de jogar como você. Ele pegou, ficou meio brabo e tal, mas depois eu perguntei, e o Djalma Dias, o teu primo? Não, muita gente não sabe, mas o Carlos Alberto era primo do Djalma Dias. Escuta, e o Djalma Dias? O Djalma Dias tem um filho, sim. É bom de bola, sabe? Ele tem uns 11 anos, 10, mas tem as pernas muito fininhas e ele é muito pequenininho. Eu nunca vou esquecer, naquele tempo, você não tinha internet, não tinha esse negócio de gravar, fita cassete, eu tinha que ter gravado. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, o que eu já perdi ao longo desses 51 anos de carreira, em entrevistas, e o Carlos Alberto falou desse jeito, ele é bom, ele joga bem, muito hábil, mas muito magrinho, muito fraquinho, não sei não, ele falou. E olha aqui que deu, o jogador monumental que não foi pra Copa porque deu uma cabeçada no técnico lá. Ô Ricardo Rocha, sou teu fã, rapaz. Um grande abraço, o Brasil adora você e suas histórias. Obrigado, Milton. Eu também adoro vocês, adoro você. Obrigado a todos que nos escutaram agora, mas estou indo a São Paulo a semana que vem, quero marcar um almoço com você. É sempre bom conversar contigo. E jantar, você está convidado. Você vai jantar comigo no Barbacoa, no Lelis Tratoria ou no Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes. Tá bom, vamos, porque é muito bom escutar a tua história e mais uma vez como ex-atleta, meu, hoje é claro, participando do teu programa, mas tem muitos ex-jogadores que estão abandonados e você está sempre lembrando isso. Continue com essa sua postura. Eu acho que um país sem reconhecer seus ídolos, sem reconhecer seus ex-ídolos, é um país sem memória. Então acho que essa memória, isso que você faz, eu já falei isso mais uma vez para você e eu como ex-atleta agradeço. Eu acho que você faz um bem enorme para essa turma, Milton. Tem algumas pessoas que eu converso, às vezes está depressivo em casa, então só de você falar, de conversar, né, muitos filhos não viram seu pai jogar. Botar a foto na televisão, como é que era, como é que tá. Exatamente, então você não sabe o bem, espero que isso não morra. Então, por isso, então, olha, você falou do verbo morrer aí, por isso que eu vou te dar uma informação. O Pio, ponto esquerda da Ferroviária do Palmeiras, que jogou no teu Santa Cruz e chutava forte, feito capeta, entendeu? O Pio é professor universitário aposentado lá na cidade de Araraquara, a terra dele, e ele mandou fazer uma placa para mim que está na entrada do meu escritório, lá na Avenida Paulista. Metade, 700 metros de Sicredi, 700 metros de Terceiro Tempo. A placa está lá. Pio falando, enquanto Milton Neves viver, nós, ex-jogadores, não morreremos. É isso aí. Pio, ponto esquerdo, o nome dele é Osmar Alberto Volpe. Foi o maior, eu já tive prêmio de tudo quanto é jeito na carreira, graças a Deus. Mas esse foi o maior, viu, Mas é o maior, Milton, porque é o reconhecimento do atleta em relação a você, em relação ao que você faz, o que você representa. Então não deixe de morrer isso dentro de você. Eu acho que não vai morrer, porque nunca morreu, mas você não sabe o bem que você faz. Eu converso com ex-atletas. E Pio, eu era garoto quando eu estava no Santa Cruz, um dos nossos ídolos lá era o ponto esquerdo, você falou, Peco, estava muito forte, um baita cara, então não é só Pio, são muitos que precisam, às vezes, de uma palavra de carinho, de uma ligação, então se unir mais, se fortalecer mais, e obrigado mesmo, meu. Você é esse cara que nos representa muito, não é que os outros não representam, mas você está sempre buscando, ex-jogadores foram muito antes do que eu, do que a minha geração, do que essa geração agora. E isso faz um bem enorme. Então, e eu tenho lá uma equipe para garimpar jogador do passado. Aí, como dizia o Marcelo Rezende, que está no céu, era meu vizinho e meu companheiro de adegas de vinho,
ele falava no programa dele lá na Record, dá trabalho para fazer, dá trabalho para fazer. Então eu tenho garimpadores de fotos de famílias, jogadores que morreram e tal, para colocar no jornal Agora São Paulo, no UOL, no BOL, no meu portal, agora no meu canal oficial do YouTube e também, principalmente, na Rede Bandeirantes Televisão, no Terceiro Tempo e toda noite depois do Jornal da Noite. Entendeu? Agora eu fico triste, porque de vez em quando vem um coleguinha e rouba a foto e não dá crédito. Todo dia um sujeito que fala que é o maior ético do mundo, roubou uma foto da Ferroviária 960 e camuflou lá, ele não tirou lá, Ferroviária 60. Eu não sei se é assim que fala, logotipia minha, ele deixou lá. Ladrão de foto! Ladrão de foto! Vai garimpar! Paga funcionário, sujeito! Vai pesquisar! Chupim sem vergonha! Ô, meu caro Ricardo Rocha, um grande abraço pra você, viu? Obrigado, um abraço para todos vocês, é um prazer falar contigo. Muito obrigado.